Ok, a minha câmera é essa, né? Mais uma vez venho apresentar a vocês o nosso programa Quadro Pensadores. Quadro Pensador, como já disse, é um programa que visa mostrar um pensamento diferente, o pensamento que revolucionou o mundo, o pensamento que tem mudado o mundo e o pensamento que tem transformado o mundo, pelo menos até a minha visão, por últimos anos que eu vim assistindo o pensamento de pessoas. Hoje tenho como convidado Isaac Victinho, Isaac Victor, vamos assim dizer, Isaac Victor, que é uma pessoa que eu muito admiro, justamente por um pensamento que eu acho que tem mudado e revolucionado aquilo que é a maneira de muitos de nós encarar o cristianismo. Então vou começar por Isaac apresentando-se. Como está o meu comparsa? Estamos bem, estamos bem. Primeiro agradecer, né, pelo convite. Estás bem-vindo, mano. Do Fred Toninho e da Braça em si, né, da equipa toda e tal. Muito obrigado. Parabenizar desde já pelo trabalho. Muito obrigado. Acho que eu sou um fiel seguidor da página, então... Obrigado mais uma vez. Sou parabenizar. Então é isso aí, eu sou o Isaac, como já apresentaste, né? Sou um dos membros do time dos padronizados. Exato. E Já. estamos aqui. Isaac, já falando do time dos padronizados, me diz o que lhe levou a pensar, o que lhe levou a ter essa ideia de criar esse time despadronizado. Por acaso eu tenho acompanhado muito das vossas lives, é uma coisa tipo que eu acho muito fora de ser, né? E é revolucionário naquilo que nós temos o cristianismo que é hoje, né? O que é que te levou a pensar um projeto desse tipo? Olha, eu penso que o cristianismo, com o andar do tempo, ele foi reduzido a regras. Ok. Foi reduzido a coisas de tipo, podes fazer, não podes fazer. Podes vestir, Não podes podes vestir. mexer. Tipo, deixou de ser uma visão, uma forma de pensar, uma forma de estar. Deixou de ser uma filosofia. Ok. E isso é que o cristianismo é uma transformação da mente, Ok. não apenas daquilo que você faz hoje ou deixa de fazer. Então, eu penso que eu, os meus amigos, né, do time D, nós conseguimos notar isso e a forma mais amigável, mais juvenil de o fazer foi trazendo o time D de volta. Na verdade, o nome parece até estranho, tipo, não, despadronizar. Na igreja tem, tipo, esse, fora do padrão, então quer dizer que estão a andar meio que a mundanismo. Mas não tem nada a ver com isso, pelo contrário, o time dos padronizados só foi resgatar aquela essência do cristianismo que ficou com o tempo, estás a ver? Ok. Então a intenção sempre foi voltar ao Evangelho. Pois. E eu consigo notar isso. Mas isso dentro da igreja, tipo, naquilo que é o vosso núcleo de congregação, é muito bem aceito, é muito bem, tipo, aceito? É assim, tudo que é novo tem sempre aquilo de as pessoas estranharem, né? Um bocadinho no princípio. Mas hoje todo mundo entende, né? Já perceberam que não é um desvio à fé, pelo contrário, é algo que nos ajuda a se manter, né, em pé. Então acho que todo mundo encara com normalidade. Eu, durante muito tempo, eu tenho defendido muito a ideia de que, pronto, acho que nós todos somos cristãos e desde o momento em que somos cristãos a gente é liberto de qualquer maldição e condenação. Como é que você encara essa visão de que nós, os africanos, ainda continuamos atrás daqueles que são detentores de cristianismo para a África, né? Na ideia de nos mantermos ainda naquela questão de que não um cristão, uma pessoa de Deus tem que continuar pobre e esperar um dia lá nos céus para Deus abençoar a sua vida. Como é que tu encaras isso? Não, eu penso que esse é um pensamento antigo, primeiro. É um pensamento antigo, realmente, mas não concordo com isso, não condiz à realidade. Nem a Bíblia alguma vez afirmou isso. Sempre que a Bíblia falou de maldição, sempre colocou à mesa dois caminhos. Exatamente. Né? Se tu andares nos caminhos errados e tal, a maldição virá sobre ti. Então, não é algo que está estipulado, não. O povo africano é amaldiçoado só por ser africano ou só por ser alguém, não. Se tu andares em caminhos que não deves, as consequências virão. Caso não há nada disso. Não existe nenhum tipo de
de maldição sobre a África ou sobre algum tipo de pessoa, porque isso, além de dizerem que existe maldição sobre a África, por exemplo, como perguntaste, também falam sobre pessoas, tipo maldição familiar. Familiar, sim, sim. A Bíblia diz que não existe maldição para aqueles que estão em Cristo, né? Então, eu acho que nós não devemos mais temer, né? A fé em Deus é mesmo pela fé. Exato. Então, em primeiro lugar, é necessário entender que não há maldição mais para aqueles que estão em Cristo. E nem sequer existe necessidade da gente se encher de um monte de rituais, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, recebem a Cristo, são libertos, Ok. mas ainda assim lhes incutem na mente: olha, tens que tomar mais uns banhos. Olha só, é Sim, complicado. tens que ficar uma semana, tens que ter lá com o teu profeta para te fazer, para te pintar, não sei quantos mais. Não, nada disso. A fé em Cristo, sim, essa é que liberta. Por isso é que a Bíblia diz que a verdade vos libertará, ou seja, é o saber e o conhecer Deus que te faz livre, estás a ver? Não é ritual algum. Muito bem, muito bem. E consoante ao paradoxo de aquilo de os pastores em África enriquecerem-se, enquanto esse excesso de fiéis continuarem na vida, tipo, nas condições precárias, né? Tipo, qual é a visão que tens disso? E, tipo, eu acho que não é mau com que os filhos de Deus sejam ricos. Eu acho que não é mau. Eu tive recentemente estava num, como é que chamam isso? Santo, como é que chamam isso? Conferência. Sim. Uma conferência de empreendedores com o pastor Ismael, Ok. onde o pastor Ismael falava que Deus chamou reis e sacerdotes. Ok? Nem sempre um rei precisa ser sacerdote ou um sacerdote precisa ser um rei. Ele explicava essa visão e fazia a comparação daquilo que era o Abraão. Disse que o Abraão não foi um sacerdote, Abraão foi tipo um rei, Abraão foi tipo espécie de empresário, ok? Tipo espécie de empresário. Não que lhe limitava a fazer tipo aquilo que os sacerdotes fazem, mas ele foi chamado, ele é mais para um rei. E o pastor Ismael faz menção também daquilo que era o José, faz menção daquilo que era o José e tantos outros, né? Até o próprio Salomão, o Davi, e são pessoas que não eram sacerdotes, eles eram reis. Eram reis e eram tipo empresários, coisa do gênero. Então, como é que você encara, nos nossos tempos de hoje, os pastores a enriquecer-se nas condições de que os fiéis devem patrocinar, devem dar ofertas e por aí fora? Eu penso assim, né? Tu falaste muito bem sobre a diferença entre sacerdotes e reis. Então, é necessário que os sacerdotes, né, entendam que não são reis. Ok. Estás a ver? E os reis também precisam entender que não são sacerdotes. É necessário separar estes dois mundos. Porque há muito sacerdote que quer viver como rei, tipo Davi. Ok. Não vai dar. Tipo, então a questão está por aí. Sim, a questão passa por aí. Isso até nem precisa ser igreja, nem precisa de Bíblia, é tipo, só em sentido comum. É errado você enriquecer a custa dos outros. Ok. Está a ver? Porque no Antigo Testamento, o motivo que levava as pessoas a darem, ofertarem na igreja, era que eles viviam numa espécie de um arraial, é como se fosse um quintal muito grande, né, onde estava o templo, e algumas pessoas viviam aí. Tipo os estrangeiros, as viúvas, aqueles mais necessitados. Viviam aí. Então eles tinham que comer, alguém tinha que lhes alimentar. Exatamente. Então o dízimo era dado aos levitas, e os levitas distribuíam na congregação toda, para todo mundo comer. Então, não é justo nós chegarmos hoje, todo mundo fazer isso, e o dinheiro só ir para uma única pessoa. Ou seja, quando a igreja está a ter muitas entradas, isso quer dizer que esse dinheiro que entrou tem que refletir na vida dos crentes daquela igreja. Principalmente daqueles que são daquelas viúvas e filhos órfãos. Um pobre, por exemplo, uma pessoa mesmo pobre que tem poucas condições, não pode aceitar lhe incutirem na mente que não, você tem que dar mesmo, só tem 50 coisas, não. Ele tem que receber do cumbu da igreja porque é dele. Ok. Estás a ver? Quando eu vou ao culto
e dou o dinheiro. Eu estou a dizer, não, eu estou a ajudar aqueles no meio de nós que são necessitados. São os mais necessitados. Esse necessitado não pode pegar o único 10 dele de táxi e dar também e depois não conseguir ir para casa. Olha, é complicado. Ele tem que ir no pastor e falar, pastor, estou sem condições, o pastor tira daquele combo que entra e lhe dá. Estás a ver? Olha, Isaac, é justamente por isso que eu te convidei. Tu estás a falar como o filho do Isaac, né? O filho do Abraão. É do Abraão. Isaac foi filho do Abraão. O Isaac é que nasce o Jacó. Exato. Ah, ok. Eu acho que você já nasceu na casa do pai e tem muitas condições de... Então, eu acho que, por acaso, esses são alguns paradoxos que às vezes indignam nós como cristãos. Por isso é que eu tenho dito às vezes é importante que pessoas que querem ser grandes andam com os grandes em vez de andar com pequenos, porque até defendo a única forma que a gente tem de ajudar os pequenos é continuar no meio dos grandes e continuar a dar nosso suporte nos pequenos. Muito bem, Isaac. Por acaso, eu estou a tomar um banho de aquele que são esses princípios, porque são princípios que prendeu muita gente ou tem prendido muita gente durante muitos anos. E agora, o outro tema aqui que eu tenho consigo, que acho que já o último, é por que Jesus proíbe as pessoas, isso parece em Mateus, por que Jesus proíbe as pessoas se não aceitarem serem chamados de pai, porque um sou eu, vosso pai, aquele que está nos céus. Qual era a visão de Jesus nessa perspectiva? Primeiro é necessário contextualizar um bocadinho o que ele estava a dizer. Exato. O que acontece é que nós sabemos que Abraão é tipo pai de multidões. Pai de multidões. Eu te farei pai de multidões. De muitas nações. De muitas nações. Deus lhe disse diretamente. Então, aquele povo todo de Israel e judeus e tal, cresceram com aquilo que é para o nosso pai. É o Abraão. Okay. E depois todo mundo da linhagem, eles conseguiam ver como um pai. Tipo, vem Moisés, não, agora é Moisés. Então, eles iam olhando como pai, mas não é só um pai de tipo daddy, não. Pai mesmo. A quem eles pudessem tipo orar e buscar. E Jesus quis acabar com isso e para ele, não. Vocês têm que parar de olhar para essa gente. Dessa maneira. Ok. Ou seja, hoje em dia, isso se encaixa também para todo líder religioso. Uma coisa é tem aquele pai de carinho. Exato. O coração do homem que vai falar. Um carinhozinho, tipo pai, acho que tudo bem. Mas quando tu começas a passar dos limites, chamar de pai e querer lhe olhar mesmo, tipo, não, esse aqui é o meu pai, tipo, como se ele fosse Deus, acho que não é muito saudável. Nem para ti, nem para o próprio ego da pessoa. Assim, acho que não é muito fixe. Então, não é desaconselhar, né? Mas também não é aconselhar, é tipo, cabe a cada um fazer, né? Aquilo que ele se sente confortável, desde que seja mais por carinho do que por adoração ou algum tipo de louvor. Ok. Isso baseia justamente naquela perspectiva para que não cresça aquele ego da pessoa. Ok. Você já sabe que é teu pai começa a te bater. Você é filho? É complicado. Ok, Isaac. Nós estamos praticamente na reta final do nosso programa. Já? Infelizmente. Já? O tempo dura muito pouco. Estava difícil de te apanhar, olha só, foi quase 2 meses só para organizarmos um programa. Mas pensa que quilômetro tem que viajar. Tá próximo, você já está próximo. Até fazer o check-in, tudo, pegar as malas. Próxima vez, eu acho que eu vou te convidar mais vezes para termos... Acho que a próxima vez que poderemos estar aqui, vamos ter que chamar também um cientista. Quando eu digo cientista, são pessoas literalmente acadêmicas, né? Aquelas que estudam muito. Que é o teu caso também, se bem que você não parece isso. Ou pelo menos você não mostra isso naquilo que é a sua abordagem, naquilo do que é o vosso projeto time despadronizado. Porque não é o foco. Não é o foco. Mas, desculpa, você formou em quê na Namíbia? Gestão de informação. Ok. É um curso. Tecnologia? É tecnológico, mas também é um bocadinho business. Ok. Olha, se chama Business Information Systems. Sou dobrado há muitos anos, eu não sei o que você se formou. Você não Só fui lá partilhar as informações que não temos cabo licenciado, doutor da Namíbia, mas pronto, enfim. Isaac,
Deixa eu ver se eu estou a deixar mais alguma pergunta para si de lado. Manda ver tudo. Acho que vais nos, por último, resumir essa grande diferença que existe entre... acho que tu já falaste isso no princípio, religiosidade e cristianismo. Acho que ainda não. Ainda não, né? Então, por fim, acho que vou deixar mesmo isso. A dar-nos um breve resumo naquilo que é religiosidade e cristianismo. Qual é a grande diferença nisso? Olha, eu acho que hoje em dia, né, eu ouço muita gente a dizer mesmo, tipo, não, essa coisa é de igreja, eu não sigo igreja, eu só acredito em Deus, e que Cristo não fundou nenhuma religião, essa coisa de religião é coisa dos homens, okay. A palavra cristianismo, não sei quantos mais. Ainda hoje eu li isso no meu Facebook, né? Alguém publicou aí. Mas isso não condiz à realidade, estás a ver? Nem bíblica, nem sequer histórica, estás a ver? Cristo quando veio, antes dele basear, por isso às vezes as pessoas não gostam de... Eu acho difícil conversar com pessoas que não, tipo, leem a Bíblia, porque quando tu dizes, tipo, não, a Bíblia, ele vai dizer, está na Bíblia, ele grua logo tudo que tu dizes. Mas se tu estás a falar da Bíblia, tens que ouvir o que aquilo realmente diz. Ou pelo menos vai ler só o momento em que Jesus ressuscita, até antes dele voltar a subir, nesse espaço aí. Ele dá muitas instruções, estás a ver? E ele diz cena tipo, as pessoas, fazei discípulos. Estás a ver? O que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor. E se tu tens alguém que te segue, por exemplo, ele é o cabeça, Jesus. Tem seguidores. Ele falando seguidores, façam mais seguidores daquilo que eu estou a vos ensinar. Automaticamente, ele está a criar uma equipa de seguidores grande, que eu vou dizer nesse faça seguidor. Aquele falou no outro, faça seguidor. Vamos ser muitos. Exato. É início de uma religião, com certeza, né? Mas eu penso que a religião em si não tem aquele poder de salvar a pessoa. Esse é que as pessoas precisam entender. Né? O cristianismo é aquilo que Cristo veio, fez, falou, a mensagem dele. Mas a religião e o cristianismo estão mesmo juntos, estás a ver? Sim. Porque tu não consegues ser cristão sozinho em casa. Exato. Tu não vais conseguir entender sequer as palavras de Jesus. Então é fixe quando eu sou cristão, Fred é cristão, estamos juntos, estás a ver todos os dias. Hoje eu li aquilo, estou a dar dica, não, você também empolgo, não. Li aqui essa banda, está a dizer, estás a ver? A gente vai crescer. Isso é que é religião. E eu não vejo nada de errado com isso, com a religião. Agora, tem aquilo que a gente falou, os pastores, né, que brincam um bocadinho e tal. Esses devem ser, digamos, corrigidos, mas não tem a ver com a religião em si. Tem a ver com a pessoa, o pastor. Ele deve ser corrigido, porque a própria religião fala contra essas atitudes. Então, acho que não tem por que separar estes dois mundos. Eles andam juntos. O cristianismo é uma religião, sim, não tem como negar. Isso aqui é diferente das outras, né? Porque as outras religiões, elas apontam para povos, né? Por exemplo, o judaísmo é mesmo para os judeus, o islamismo é mesmo coisa dos árabes, estás a ver? E o próprio budaísmo também é lá para os indianos e tal. Mas o cristianismo é uma religião que não tem terra, estás a ver? Por isso é que Cristo falou, olha, não prega agora só aos judeus, vai também nos gentios. Ou seja, é todo mundo. Nem o próprio povo de Israel consegue dizer que é deles. Porque o deles é judaísmo. Nem o americano vai dizer que é deles. Nem o africano vai dizer que é deles. Por isso é que há confusão. Não, vieram nos contar a cena deles, dos brancos. Não. A Europa também recebeu o cristianismo como nós recebemos. Os romanos se converteram ao cristianismo. Receberam aquilo como deles. Também pregaram aos outros. Então nem é deles também. Não é europeu, não é ocidental. Estás a ver? Essas informações é que as pessoas às vezes precisam entender, mas é difícil quando já está no Facebook. Até se escrever é complicado, mas é por aí. Mas o programa como este acho que ajuda nisso, para realmente entendermos essa dinastia. Então nós vamos ficar por aqui mais um momento. O quadro de pensadores foi com Isaac Vitinho, Isaac Vitor, esse meu comparsa de muitos anos, de longa data. Aguardem pelo novo programa, teremos novo convidado, terá muita novidade, muita coisa boa. Vocês podem seguir o time despadronizado, que é o time B, o time D.
Team D, Team D, que é do Isaac Victor, e com o seu grupo, que é um programa que eu muito admiro. E prontos, esse é Abraço Estúdio para YouTube. Vocês têm YouTube também? Temos, é o Team D TV. Team D TV. Yeah. Então sabem como os links vão passar aqui embaixo e fazem isso. Tamo juntos, um abraço, até mais.